Salve galera! Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. Esse daqui é o 7º vídeo da série Autoconhecimento para Homens. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar uma coisa que vai um pouquinho além da Sob a Sombra de Saturno do livro, tá? É um conhecimento mais meu mesmo, que eu encontrei até antes de começar essa jornada de autoconhecimento para homens, mas vem guiando minha jornada desde sempre. Quem me acompanha aqui no canal já me escutou falando desse assunto. Eu vou falar sobre a fórmula do entusiasmo, e vou falar do Bashar também. E porque esse conhecimento ele realmente me trouxe uma uma luz no fim do túnel dentro dessa densidade, dessa loucura toda, né, que rola no nosso psicológico muitas vezes por conta desses condicionamentos sociais, por conta dessa cultura. Muitas vezes eu me percebi reproduzindo coisas extremamente inconscientes em diversas partes da minha vida e isso era uma coisa que me deixava muito para baixo, né, depois que eu percebia. E o que me trazia de volta para cima muitas vezes é esse mecanismo que eu vou te ensinar aqui, que não só serve para trazer a gente para cima, mas serve como uma bússola mesmo para nossa vida, para a gente poder estar em alinhamento com a nossa alma, com a nossa essência, com o nosso espírito. Igual a gente falou aqui nessa série, essa jornada de individuação do homem tem muito a ver também com um encontro espiritual consigo mesmo, não deparar-se com a vida. Então, o que eu vou explicar nesse vídeo é como você faz para navegar na vida a partir desse espaço espiritual, permitindo que o espírito guie a sua vida. A gente pode chamar de grande espírito, pode chamar de eu superior, pode chamar de mônada, pode chamar de alma, chame como você quiser, mas basicamente esse é o seu aspecto mais conectado com o plano espiritual. Você vai permitir que ele guie a sua vida e vai viver em colaboração com ele se você aplicar essas coisas que eu vou ensinar aqui. Então, antes de tudo, quero introduzir vocês ao Bashar, né? Com meus 17 anos, eu comecei uma jornada de autoconhecimento, de especialmente busca por espiritualidade, porque tinha algumas questões existenciais que eu só não entendia, tipo, por que que eu existia, o porquê da vida, e tava tendo algumas crises de ansiedade. A minha adolescência foi muito condicionada ao meu inconsciente, que eu nem sabia na época, que estava ali, né? Então, eu fui numa busca de querer entender melhor e pesquisando sobre espiritualidade na internet, eu me deparei com um cara que ele era chamado de Bashar. E eu comecei a assistir uns vídeos dele, né? E ele era sempre um cara com os olhos fechados, assim, com os dedos juntos. E ele falava de uma forma muito impetuosa, assim, mas ao mesmo tempo que me conectava muito, fazia muito sentido as coisas que ele falava. E eu fui escutando, 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 até que eu entendi que não era uma pessoa, né, ali. Na verdade, era uma entidade sendo canalizada, uma entidade de outra dimensão e que a gente considera, né, como extraterrestre. Então, basicamente, aquilo era um médium canalizando um extraterrestre, tá? Você não precisa acreditar nisso pra assistir esse vídeo, só precisa ver as coisas que eu vou falar, as informações que eu vou trazer, ver se faz sentido pra você e, de preferência, né, se dá essa permissão de aplicar na sua vida pra ver o resultado acontecendo. Mas, de qualquer forma, então, daí eu conheci o Bashar, e um dos ensinamentos principais do Bashar, que é o principal, na verdade, que ele traz para a resposta para a grande maioria das perguntas que as pessoas trazem para ele, né, buscando uma guiança, buscando uma perspectiva, é a fórmula do entusiasmo, né, que em inglês é The Excitement Formula, mas eu traduzi como fórmula da empolgação, mas agora eu tô querendo chamar um pouquinho mais de fórmula do entusiasmo, que eu sinto que conecta mais. Qual que é a ideia, né? A própria palavra entusiasmo, se a gente vai ver na etimologia dela, significa preenchido de Deus, né? A gente fica preenchido de Deus, por isso que a gente fica entusiasmado. Então é bem essa vibe mesmo. Quando a gente tem aquelas atividades, aquelas coisas que nos empolgam, que nos entusiasmam, de trazer aquela coisa gostosa, positiva mesmo, que flui especialmente do seu coração, isso é um sinal claro, na verdade, que essa vibração daquela atividade, daquela coisa, tá em alinhamento com o seu eu superior. Da mesma forma que fazer esses vídeos aqui me entusiasmam e daí eu me sinto realizado quando eu faço eles, cada um de nós tem os nossos próprios entusiasmos. E eles não precisam ser, de início, uma grande carreira já feita. Não, velho. Nem precisa ter a ver com trabalho. É uma coisa mais simples ainda que eu tô querendo trazer para vocês. É um modo de operar na vida, tá? E que se você tá há muito tempo operando a partir das obrigações, né? Dos julgamentos, do que eu devo fazer, de quem eu devo ser, é um processo para você poder ganhar cada vez mais liberdade para poder viver realmente sempre a partir do seu entusiasmo. Porque esse vai ser o objetivo final aqui de todo esse processo, é que você consiga viver a sua vida livre e sempre poder viver seu entusiasmo todos os dias, tendo abundância, tendo os recursos, tendo tudo que você precisa quando você precisa. Essa é a ideia de que a gente que eu vou trazer aqui, tá? É um conhecimento muito poderoso que transformou completamente minha vida. E eu espero que possa auxiliar na sua também. Quem sabe trazer até uma grande transformação. Então, qual que é o lance? O Bashar, esse ser extraterrestre, ele explica que esse mecanismo, a fórmula do entusiasmo, não é uma filosofia, tá? Então, isso daqui que eu vou estar compartilhando não é uma forma de ver a vida.
Segundo Bashar, é um mecanismo de como a realidade física funciona na sua base. É como se fosse assim, como se a realidade física fosse uma maquininha, né? Essa experiência física que a gente está tendo é uma maquininha, uma bicicleta. E a fórmula da empolgação é como pedalar essa bicicleta corretamente para que você consiga se manter em alinhamento, sem cair e dirigindo com fluidez. Entendeu? É isso que é a fórmula da empolgação em relação à realidade física. É um manual de instrução base. Base. Então, tudo que vai emergir na sua vida, a ideia, pelo menos nessa perspectiva do Bashar, né, que eu também vejo assim, precisa estar fundamentada nessa base, na base da fórmula do entusiasmo, que é um modo de operar, que agora eu vou te explicar. São 5 passos, tá? E aí depois um kit que se abre dos resultados que isso traz na sua vida. Eu vou te explicar tudo isso detalhadamente agora. E esse kit, essas coisinhas aí que você aplica, é para você aplicar sempre. A ideia da fórmula do entusiasmo é você aplicar sempre que você conseguir, tá? Porque é um modo de operar na vida, em alinhamento com o seu superior. Tá, vamos lá. 5 passos da fórmula do entusiasmo para você viver em alinhamento com o seu superior e ser guiado pela sua alma. Primeiro passo. A cada dado momento, você olha as opções que você tem e você escolhe agir na que é mais entusiasmante do que todas as outras. Então, vamos dizer que você acorda no seu dia, né? E você tem a opção de ir no banheiro, comer alguma coisa, correr, fazer um exercício físico, gravar um vídeo, conversar com uma pessoa, plantar, opções que você tem. E aí você vê dentre essas opções qual que te dá mais entusiasmo. Nem que seja um pouquinho mais de entusiasmo do que as outras opções. Por que você olha qual que dá mais entusiasmo? Porque essa medida do entusiasmo que você sente é a medida no qual quanto que aquilo ressoa com o seu eu superior, com o seu eu espiritual, com a sua essência. Então, quanto mais entusiasmo, mais aquilo ressoa com a sua essência. Então, não precisa ser uma coisa que te deixa hypadão assim, de início, mas desde que entre as opções que você tem para agir, aquela seja a opção que te dá levemente mais entusiasmo, isso já é um sinal de que é para você agir naquilo. Então daí você age na coisa mais entusiasmante, nem que seja levemente mais entusiasmante. Essa é a primeira parte. A segunda parte é com a sua máxima habilidade, de acordo com as suas circunstâncias. Então, de acordo com quanto você pode agir na sua empolgação, você age na sua empolgação. Às vezes a gente tem certas limitações físicas, às vezes de recurso, ou às vezes mesmo de compromissos que a gente tem, que nos impedem de agir na empolgação que a gente tem naquele momento. E tá tudo certo. O grande lance é você agir sempre que você consegue com a sua maior capacidade presente quando você está fazendo aquilo. Realmente dar o seu melhor e, ao mesmo tempo, quando você tem compromissos que não são entusiasmantes para você, mas você criou por conta de talvez aquela crença que eu falei de acreditar que você precisa se sacrificar para ter recurso, é sobre você, essa jornada de você pegar a responsabilidade sobre os acordos que você fez e na medida que você sente que é possível, você sente seguro, você sente que você confia no seu entusiasmo, né? Você ir desfazendo certos acordos que não ressoam mais com essa sua essência, para que você na sua vida possa apenas ter acordos que ressoam com o seu entusiasmo e que você possa sentir essa liberdade. Então, age na coisa mais empolgante a cada dado momento, com a sua maior habilidade, ou seja, de acordo com quanto você consegue. Esses são os 2 primeiros passos. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque tem vários esclarecimentos que eu quero fazer aqui para que você consiga aplicar de uma forma precisa isso daqui, tá? Sem confusões, porque é possível que tenham confusões na medida que eu vou explicando, tá? Uma das coisas que eu quero já trazer uma clareza é que empolgação e entusiasmo é diferente de ansiedade e insegurança do ego, tá? Muitas vezes a gente pode confundir, então a gente precisa estar muito atento para reconhecer se aquela sensação de fazer alguma coisa porque parece um entusiasmo, realmente é um entusiasmo. Ou se aquilo é uma busca por preencher um vazio, por uma fuga, por querer fugir de uma emoção, por fugir de uma dor que você está sentindo. Porque esse caminho não funciona. Porque você precisa encarar a dor. Você precisa transmutar aquilo, você precisa dar um sentido, resolver aquilo que está dentro de você, ao invés de ficar fugindo, ao invés de ficar fazendo coisas que vão preencher aquele vazio, ou pelo menos tentar preencher aquele vazio. Tá? Então o entusiasmo é uma coisa genuína que vem naturalmente da sua alma, vem de uma forma leve, sem ansiedade, sem pressão. Tá? Isso é o entusiasmo, é a sua pureza. Então você age no seu maior entusiasmo, com a sua máxima capacidade, sem insistir em expectativas. O que é isso? É a gente entender, essa terceira parte, é a gente entender que a gente não tem controle sobre a vida. Então, nem eu nem você a gente tem controle sobre a vida. E a gente também não sabe como que é a melhor forma que as coisas podem acontecer. A gente só não sabe mesmo. Tipo, a gente pode até ter uma ideia de como que a gente gostaria que as coisas acontecessem, mas a gente não sabe como que é a melhor forma das coisas acontecerem. Sabe quem que sabe? O seu eu superior. O nosso eu superior. De cada um, né? Ele vê as coisas de um ponto de vista espiritual.
e de um ponto de vista do plano espiritual. Então ele consegue ver todos os caminhos que você pode trilhar, todas as realidades paralelas, né, as possibilidades múltiplas que você pode entrar. E aí, a partir disso, ele te guia através do seu entusiasmo para as que tem mais ressonância com o seu eu verdadeiro. Mas isso, muitas vezes, vai se expressar na sua vida de uma forma completamente diferente do que você esperava. E, às vezes, certas coisas vão acontecer que você não esperava ou até mesmo que você não queria. E aí, nesses momentos, é importante que você entenda que é sobre você não insistir em expectativas. O que é insistir em expectativas? É você ficar achando que a forma que você pensou que deveria acontecer é o que deveria acontecer. E fica nessa discussão com a vida, essa discussão com a existência, na resistência de que as coisas deveriam ser de uma forma diferente. Dessa não aceitação do que é. Porque essa não aceitação do que é cria resistência e impede que você continue fluindo na fórmula da empolgação, na sua empolgação, no seu entusiasmo. Então a terceira parte que é extremamente importante é você soltar esse controle, soltar essa insistência nas expectativas e confiar, ter um entendimento, não precisa nem ser confiar cegamente, mas ter um entendimento de que você está conectado com algo maior e esse algo maior não dá ponto sem nó. É basicamente isso. Não é sobre confiar cegamente, mas é sobre ter esse entendimento. Esse algo maior não dá ponto sem nó. Então eu escolho entender isso. E aí, depois então de eu soltar essa insistência, expectativa e aceitar o que é, a quarta parte é eu permanecer num estado de positividade para eu poder usar positivamente o que acontece. E o estado de positividade, gente, não é ficar sorrindo, né, fingindo que tá feliz quando não tá. Não é isso. Estado de positividade nada mais nada menos do que você tá nessa postura de querer usar o que aconteceu de uma forma que possa te trazer um aprendizado, um benefício, algo positivo, que cresça, que construa algo na sua vida a partir do que aconteceu, mesmo que possa ser uma coisa que você não era uma coisa que você preferia que acontecesse, você sempre tem como extrair um aprendizado daquilo. Então, até mesmo trazendo para esse contexto de autoconhecimento para homens, eu sei que muitos de vocês que vêm aqui procurar esse vídeo, né, vêm aqui procurar esse vídeo porque provavelmente passaram por experiências muito desagradáveis, de você ter sofrido muito e até mesmo, muitas vezes, fazer outras pessoas sofrerem, que é uma dor muito grande. E é uma dor muito grande mesmo. E não é uma coisa positiva de se viver. Mas se a gente passou por aquela experiência, a gente tem a opção ou de ficar sofrendo e se culpando por aquilo para sempre, ou a opção de olhar para aquilo dali e ficar, mano, como que eu posso aprender com isso daqui? Como que eu posso crescer? O que que eu fiz aqui de inconsciente? Como que eu posso, como que isso aqui pode somar no meu autoconhecimento, né? E aí então essas experiências tão negativas, tão desafiadoras, se tornam muitas vezes um grande aprendizado para nós, se a gente usar dessa forma. Então isso que é usar as coisas positivamente. É estar no estado positivo e usar as coisas positivamente. É entender que tudo na vida tem uma dupla função. Nada é escrito na pedra. Então não tem nenhuma situação que aconteça que não pode te trazer nada de bom. Tudo pode te trazer algo de bom, nem que seja um aprendizado profundo, entendeu? Então eu mesmo, fazendo esses vídeos aqui, muito do que me trouxe esse momento de fazer esses vídeos foi a minha busca por autoconhecimento, e muito da minha busca de autoconhecimento foi porque eu estava percebendo padrões tóxicos, padrões super negativos, abusivos até, nos relacionamentos que eu estive. E então toda essa dor me movimentou. Eu usei essa dor positivamente para me movimentar, para buscar esse autoconhecimento, e agora também estou me sentindo movimentado para compartilhar esse conhecimento com outros homens. Então isso daí é um exemplo de como usar o que acontece positivamente, entendeu? Então isso é uma postura necessária para você poder estar aplicando essa fórmula do entusiasmo. Então essa é a quarta parte, permaneça no estado positivo para poder usar as coisas positivamente. A quinta e última parte da fórmula do entusiasmo é você constantemente estar investigando o seu sistema de crenças. Isso é um negócio extremamente importante também. A gente precisa estar fazendo esse mergulho interior, essa constante investigação do que a gente no fundo está acreditando ser verdade, para poder ir desfazendo esses nós e desfazendo essas formas de pensar que não são nem nossas, são dessa cultura. Nesse caso que a gente está falando de autoconhecimento para homens, dessa cultura patriarcal, dessa cultura machista, dessa cultura misógina, dessa cultura que escraviza a força vital, né? Que cultua esse heroísmo, onde a gente abre mão da nossa individualidade. Todas essas coisas, essa cultura, né? A gente foi aprendendo crenças, formas de ver, formas de pensar, e essas crenças foram moldando essa nossa personalidade física, essa personalidade que você é agora. Então, muitas das coisas que a gente pensa, muitas das coisas que a gente age, muitos dos ciclos que a gente se percebe ou se sente preso na nossa vida, é por conta dessas formas de pensar que a gente foi pegando. E não tem um jeito de você parar de ter essas formas de pensar, a não ser se conscientizando delas. No momento que você vai investigando mais a fundo o que você realmente acredita ser verdade sobre todas as situações que você vive,
e vai fazendo essa investigação, você vai limpando essas cargas e conseguindo ver as coisas de uma forma mais individuada. Você vai vendo as coisas mais a partir de quem você é, mais a partir da perspectiva da sua alma. E esse é o grande lance dessa jornada. É ir se despindo, é ir liberando todos esses condicionamentos para que a gente possa ser quem a gente realmente é. Esse processo, muitas vezes, de individuação, na minha percepção, não é nem sobre a gente se tornar algo, mas a gente soltar as coisas que não são nossas, para que a gente possa simplesmente se permitir ser quem a gente é. Então, esse processo de investigação de crenças é extremamente importante. Então, esses são os 5 passos da fórmula do entusiasmo. Cada dado momento age no seu maior entusiasmo, com a sua maior capacidade, né, e habilidade, sem insistir em expectativas, né, sem querer achar que você sabe como as coisas têm que acontecer, porque você não sabe. Permanecendo no estado positivo, não importa o que aconteça, para poder usar positivamente as coisas que acontecem ao seu favor, para você poder crescer com o que acontece, né? Usar positivamente, usar ao seu favor. E quinto e último, é você constantemente fazer a investigação do seu sistema de crenças. Esses são os 5 passos que vão constantemente elevar a sua vibração. E aí, isso é uma coisa que o Bashar ensina também, quando a gente age nisso, isso é uma coisa que eu confirmo na minha vida hoje em dia, depois de anos aplicando esse ensinamento, acontece uma série de coisas, tá? Eu vou te falar agora essa série de coisas. Primeiro, a empolgação, o entusiasmo se torna a máquina motora, motriz da sua vida. Então, basicamente, o que te motiva a tomar decisões para de ser esse controle racional e passa a ser o seu entusiasmo. Então, hoje em dia eu vivo isso. O meu entusiasmo guia a minha vida. Eu ajo no que cada dia eu sinto entusiasmo de agir, claro, de acordo sempre com as circunstâncias, mas tem essa fluidez no aqui e agora, e acontecem coisas cada vez mais mágicas mesmo, porque nessa fluidez a gente permite que o nosso eu superior nos surpreenda, nessa perspectiva ampla dele. Criam-se, mostram-se conexões que a gente não via antes, oportunidades que a gente não via antes, e a gente vai expandindo num jeito que a gente não imaginava que era possível expandir. Então é muito legal e se torna a máquina motora da sua vida. A segunda coisa é que o entusiasmo te leva pelo caminho de menor resistência nos seus processos. Então é quase como se fosse um rio que vai descendo e encontrando o seu caminho mais leve de seguir. Então, quando a gente segue nosso entusiasmo, todos esses processos que a gente precisa resolver, a gente passa a ir na direção de resolver eles, mas pelo caminho mais rápido, mais direto e mais leve ao mesmo tempo de ir. A gente vai circundando as possibilidades da nossa vida, muitas vezes até mesmo nossas crenças limitantes, para que a gente possa desaguar nesse mar e desfazendo, desconstruindo todas essas coisas que não nos servem, que não são mais nossas, que nunca foram nossas, na verdade, mas a gente pegou. Então se torna um caminho de menor resistência. 3. A empolgação. O entusiasmo, ele te conecta com mais coisas que te dão entusiasmo e empolgação. Então, por exemplo, para mim mesmo, começar a fazer esses vídeos aqui foi uma coisa que me deu muito entusiasmo, né? Depois que comecei a fazer vídeo, eu descobri que eu gostava de edição, eu descobri que eu gostava de arte, eu descobri que eu gostava de muitas coisas que eram entusiasmantes também, que eu não teria descoberto se eu não tivesse começado a fazer vídeo. Então, o entusiasmo te leva a mais coisas que te dão entusiasmo e abre um leque, então, para sua vida ter cada vez mais entusiasmo mesmo. Quarto, uma coisa que acontece também é que as sincronicidades, elas vão se mostrando cada vez mais presentes na sua vida. As sincronicidades, elas são a forma que um universo físico, de espaço e tempo, demonstra na nossa experiência que no fundo tudo é uma coisa só, tá tudo conectado. E quando a gente age a partir desse entusiasmo, a partir dessa frequência da nossa alma, a gente está ressoando, reverberando com o todo, porque a alma está integrada com o todo, até mesmo com a realidade física. Então a gente vai vivendo coisas cada vez mais mágicas mesmo, sincronicidades, coisas que acontecem na hora que precisam acontecer, pessoas que a gente conhece na hora que a gente precisa conhecer, horas iguais que a gente vê na hora que a gente está tendo um pensamento muito louco lá, uma pessoa que manda mensagem pra gente na hora que a gente pensa nela. Várias sincronias vão aumentando, só que vão tendo tanto sincronicidades positivas quanto negativas. Em outras palavras, portas que se abrem e portas que se fecham. Então, quando você está agindo no seu entusiasmo, vão ter momentos que você vai sentir que tudo flui, tudo se conecta e as oportunidades só vão aparecendo e você vai pegando. E vão ter momentos também que você está indo numa direção e bum, uma porta se fecha na sua cara. Isso é um sinal de que não é esse caminho. Então, daí continua agindo na fórmula da empolgação, no seu entusiasmo, pelos caminhos das portas que estão abertas. E sem ficar insistindo na porta que se fechou para você, achando que esse é o melhor jeito só porque você pensou que esse era o melhor jeito, talvez porque você aprendeu. Não. Confia na sincronicidade. As sincronicidades também são uma forma do seu superior te guiar. Então, às vezes pode até sentir o entusiasmo, mas uma porta se fechou para você. Opa, peraí, deve ter um caminho diferente, uma rota alternativa que vai ser melhor para mim. Porque o meu superior não dá ponto sem nó. Tá? Então, esse daí é também uma coisa que acontece com a fórmula do entusiasmo. Outra coisa que vem muito forte também é que a fórmula do entusiasmo se torna um espelho para você, basicamente. Então,
Quanto mais você vai agindo no seu entusiasmo, mais você vai elevando a sua vibração, diariamente, né? Você vai vivendo numa realidade de uma vibração mais elevada, onde você está mais sensível, onde você se sente mais conectado com a vida, com você mesmo, com a realidade física, onde você tem insights de ideias mais incríveis, mais empolgantes. Tudo isso vai rolando quando você está agindo no seu entusiasmo. Só que toda essa vibração elevada, ela é incompatível com vibrações de baixa vibração, como crenças limitantes, como especialmente crenças limitantes e negativas, né, que a gente foi pegando ao longo da vida, que eu já falei aqui nessa série. Então, quanto mais a gente vai elevando nossa vibração, mais essas crenças vão vindo para a superfície também. Quase como se fosse uma água fervendo e aí as impurezas vão vindo para a superfície. Então, isso é um presente, tá? Mesmo que seja desconfortável encarar essas coisas, mesmo que seja um processo muitas vezes até mesmo desafiador, esse emergir para a superfície das crenças limitantes é exatamente o que a gente quer. Porque quando a gente usa esses momentos onde essas emoções negativas vêm para a superfície, ou essas crenças limitantes vêm para a superfície, através de uma circunstância, com uma pessoa, ou até mesmo com você mesmo, uma emoção que você não estava sentindo há bastante tempo, é uma oportunidade para você ganhar consciência de o que aquilo realmente é. De fazer uma investigação honesta daquele sistema de crença e transmutar aquela energia dentro de você a partir dessa conscientização. Porque no momento que você se conscientiza de uma crença raiz e identifica qual é a raiz de toda essa crença, né? O que está originando todo esse sistema de crença na minha vida, e você percebe que aquilo não faz sentido, acabou. O processo você acabou de liberar uma crença. Então agora você consegue elevar sua vibração mais ainda. Entendeu? E esse é o processo, vamos dizer assim, ascensional, que o Bashar nos ensina e que para mim se conectou totalmente com a forma, com toda essa jornada da individuação. Porque aí quem que tá nos guiando? Nós mesmos, o nosso próprio espírito, a nossa própria alma. Tá guiando o nosso processo pra gente ir desenvolvendo, soltando essas cargas que não são nossas e se encontrando de novo, né? E tem uma última coisa que a fórmula da empolgação também traz, que é que ela traz a abundância. Então ela basicamente vai trazer todas as coisas que você precisa quando você precisa. Isso que é a abundância, tá? Então quando você está agindo na fórmula da empolgação, você vai ter acesso a o que você precisa para dar os próximos passos na sua empolgação. Isso pode ser dinheiro? Pode ser dinheiro. Mas pode também ser outras coisas. Pode ser um presente que você recebe de uma pessoa, uma troca justa que você faz com uma pessoa, um insight que você tem de alguma coisa para fazer, uma sincronicidade que acontece na sua vida, entre outras coisas. Mas em geral você vai receber esses recursos necessários que você precisa colocar em prática. Como por exemplo na imaginação, né? Se você teve um insight de uma ideia para ganhar recurso, coloca ele em prática. Se for o seu entusiasmo, é claro. E aí coloca ele em prática e aí nisso você vai redefinindo o que é abundância na sua vida. Que esse é um dos passos. Não é sobre entrar num lugar de tipo assim, vou ganhar muito dinheiro agora e aí esse dinheiro, como entusiasmo, vai ser. É isso. Tipo, é legal ganhar dinheiro também. Eu gosto muito de dinheiro e um dos minhas metas super é ganhar dinheiro também. Não tô falando nada contra o dinheiro, é maravilhoso. Mas eu tô te trazendo o convite para você passar a ver a abundância como algo mais amplo do que só o dinheiro. Abundância é ter o que você precisa, quando você precisa, tá? Então, abra-se para os presentes, abra-se para as trocas, abra-se para os insights, para as imaginações, abra-se para as sincronicidades, abra-se para ver o que você realmente precisa e abrir mão das coisas que você só estava acreditando que você precisa, mas na verdade você não precisa, entendeu? Então, nisso a gente vai se sintonizando mais com a abundância. E tudo isso daqui que eu falei, então, é o que a fórmula da empolgação traz para nossa vida. Tudo que a gente precisa, se você observar bem. Se torna a máquina motora da nossa vida, o caminho de menor resistência, a gente conhece outras coisas que nos empolgam, as crenças vêm para a superfície para a gente trabalhar elas, a gente acessa a abundância e a gente também tem a guiança das sincronicidades para a gente poder dar os próximos passos. Lembra que eu falei agora, no começo do vídeo, que esse daqui é tipo como pedalar a bicicletinha da realidade física? Então, se você quer sentir, assista esse vídeo de novo. Mas isso daqui é um mecanismo de como a realidade física funciona. Se você continuar agindo a partir desse mecanismo, você vai estar constantemente elevando sua vibração e passando por todos esses processos que eu estou falando aqui. Nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes vão ter momentos desafiadores. Porque quando a gente entra em contato com certas crenças bem densas, né, bem, às vezes ancestrais mesmo, que contém uma negatividade muito grande, é um processo desafiador que muitas vezes a gente precisa de apoio para poder encarar mesmo, né, terapêutico, uma rede de apoio. Mas em geral a ideia é que você seguindo esse caminho, você vai estar atraindo tudo que você precisa e você vai estar se sincronizando cada vez mais com a sua alma, com quem você verdadeiramente é, se despindo das coisas que não são suas, que não veio de você, mas que talvez você tenha pegado ao longo do caminho e passou a reproduzir por um certo tempo na sua vida, tá bom? Nesse processo de estar sincronizado com a fórmula da empolgação, a gente
entra no reino das sincronicidades. E a nossa vida vai ficando cada vez mais mágica. E nisso é uma coisa que a gente está realmente descobrindo agora. Eu, pessoalmente, estou descobrindo agora, e você que está tendo a oportunidade de acessar essa informação está também tendo a oportunidade de descobrir agora. Mas a gente está caminhando para uma terra onde as sincronicidades ficam cada vez maior, onde a gente vive num mundo, numa sociedade, com pessoas alinhadas também com suas almas, com seus entusiasmos, e a gente vai se conectando nas horas certas, na medida que precisa, quando precisa. Então é algo muito incrível que a gente está caminhando. Ao mesmo tempo, essa elevação de vibração que vai nos trazendo mais para quem a gente realmente é, nos leva para essa surpresa, né? Para esse despertar de quem a gente é. Cada vez amplifica mais. Falando por experiência própria, todo dia eu tô tendo a oportunidade de conhecer mais ainda quem eu sou. E é sobre isso essa jornada da vida. E é muito por isso que eu tô aqui, né? E talvez você esteja aqui também, para poder conhecer e descobrir quem você verdadeiramente é, além dessas ilusões criadas culturalmente e socialmente. E a Fórmula da Empolgação foi um caminho aí, é um caminho que para mim fez toda a diferença, é por isso que eu tô compartilhando com você agora, para ver se ressoa, né? E se você tá disposto a aplicar essa informação para ver se realmente funciona na sua vida. Mas aplica direitinho. Nisso a gente está caminhando cada vez mais para uma sociedade onde a gente está expressando mais da nossa positividade, ao invés de expressar mais de aspectos negativos, né, que envolvem destruição, machucado, separação, tá bom? Se esse vídeo fez sentido, comenta aqui embaixo, manda para todos os seus amigos, como sempre, para compartilhar essa informação para mais gente. E no próximo vídeo a gente vai ser uma finalização dessa série, pelo menos por enquanto. A gente vai falar de novos homens, novas curas e uma nova humanidade. Vou trazer um briefing aí de tudo que a gente falou, talvez até mesmo um resumão. Eu vou sentir na hora que eu for gravar o vídeo. E é isso. Gratidão por assistir até agora e eu te vejo lá. Um beijo. Oi. Então o vídeo acabou, mas eu quero te falar uma coisa, te recomendar um produto que mudou muito a minha vida mesmo. É uma ferramenta muito poderosa mesmo, que é a Jornada Solar. É um livro agenda para homens que tem nele reunido diferentes estudos envolvendo autoconhecimento para homens, envolvendo arquétipos, envolvendo astrologia, envolvendo ciclos, envolvendo a nossa própria sexualidade e as diferentes crenças limitantes que nós homens aprendemos ao longo da nossa vida. Tudo colocado de uma forma dinâmica e que você pode acompanhar a cada mês, especialmente a cada mudança de signo na astrologia. E aí são propostos exercícios, são propostas investigações, são trazidos muitos conhecimentos, por isso que é um livro agenda, tem muito conteúdo ali mesmo, que eu recomendo demais. Se você está procurando uma profunda transformação da sua masculinidade, uma profunda transformação de você enquanto homem, esse livro aqui, ele é um mapa desse caminho e também funciona como um guia, porque ele traz muitas informações valiosas. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, colocando no final de todos os vídeos, para te recomendar essa agenda da Jornada Solar. O link tá aqui embaixo, a gente tá fazendo uma parceria, porque eu acredito muito nesse trabalho e recomendo demais mesmo, que se você está procurando essa mudança, você tem condições, você conseguir uma agenda da Jornada Solar, vai fazer muita diferença na sua vida, é transformador, tá bom? Agora sim o vídeo acabou e eu te vejo no próximo.